indispensável, um curso de conversão de energia, conhecer os circuitos magnéticos. A conversão eletromecânica de energia poderia se chamar conversão eletromagnética mecânica de energia. Sempre passa por processos magnéticos. Nessa segunda parte do curso, nós vamos fazer uma revisão sobre circuitos magnéticos, portanto, falar sobre as grandezas como intensidade de campo H, densidade de fluxo B, que também é chamada densidade de campo. E essas duas grandezas, né, a intensidade de campo e a densidade de fluxo, elas são duas grandezas vetoriais. Portanto, temos que estar sempre preocupados com módulo e direção. São grandezas diferentes, né? A intensidade de campo está muito relacionado, como a gente vai ver, à causa, né? A gente tem que fazer passar uma corrente para produzir uma intensidade de campo. Agora, a densidade de fluxo, pelo próprio nome, está relacionada ao fluxo, que será a função da tensão gerada, da força gerada, portanto, está muito ligado ao efeito. Precisamos entender, então, como calcular, como analisar essas duas variáveis vetoriais, H e B. Começar com H. E para calcular H, a gente usa sempre a lei de Ampère. A lei de Ampère diz que a integral de linha de HDL é igual à integral dupla da densidade de corrente na área. Parece que é uma equação complicada, mas na verdade ele é bastante simples. Quando a gente bota num exemplo particular, a gente observa que essa equação é bastante simples. Observe o seguinte, né? Você precisa de uma linha de integração. Essa linha de integração, por exemplo, se H estiver constante, eu posso botar H para fora e a integral de linha de dl vai ser a própria circunferência. Outra coisa interessante de observar é que esse aqui é um produto escalar. Se eu tenho que H e L são colineares, o cosseno do ângulo entre eles é igual a 1, portanto, o produto escalar entre esses dois números vai me dar um número e sem defasagem angular, o cosseno do ângulo deles é 1, portanto, vai ser simplesmente H vezes L. Essa segunda parte da equação diz que a densidade de corrente vezes a área nada mais é do que a corrente total. Portanto, essas duas equações podem ser bastante simplificadas e a gente pode ver isso, por exemplo, no exemplo super simples, né? Que é, por exemplo, calcular quanto que vale H a uma distância R de um condutor onde está passando uma corrente I. Como é que a gente faz isso? A gente pega a lei de Ampère, né? A gente pega uma distância R, a gente supõe que ao longo dessa distância R eu tenho uma permeabilidade constante, portanto eu posso supor que H tenha um módulo constante. Eu, como eu disse, suponho que ele seja colinear com L, e aí a integração fica simplesmente dada por integral de HDL, vai ser H integral de dl, que vai ser H vezes 2πr. Esta equação vai me definir qual é o módulo de H. Como eu disse, eu preciso saber também qual será a direção de H. E eu faço um corte naquela nossa figura, fazendo com que este aqui seja o condutor aonde passa uma corrente I, e eu digo que essa corrente está entrando no quadro negro. Quando a corrente entra no quadro negro, pela regra da mão direita, H, por definição, está aqui à direita, aqui embaixo estaria indo na direção esquerda. Portanto, eu consigo definir tanto o módulo quanto a direção do H, sabendo qual é a corrente que passa nesse meu condutor. Evidentemente, o lado direito da equação é I. Portanto, o valor de H vai ser I sobre 2πr. Vamos complicar um pouquinho, né? O que nos interessa é calcular o fluxo. E a gente sabe que, pela definição, eu poderia ter que botar o fluxo é a integral dupla da densidade do fluxo na área. Portanto, calcular o fluxo conhecida a densidade do fluxo é muito simples. Eu preciso, então, calcular H, dado H, calcular B, dado B, integrar B na área para obter o fluxo. Vamos fazer um problema um pouquinho mais complicado que o anterior e começar pelo primeiro passo, ou seja, calcular a densidade de fluxo num toroide a uma distância R do seu centro. Certo? Eu suponho que esse toroide tenha N espiras
seja alimentado por uma tensão, portanto, está circulando nesse meu toroide uma corrente I. Note que se eu usar este caminho de integração definido por essa linha pontilhada, este caminho de integração vai envolver N vezes a corrente I. Portanto, a corrente total envolvida pelo meu caminho de integração, nesse problema específico, é igual a NI. Como é que eu calculo H? É bastante simples, né? Pega a lei de Ampère, aqui a gente já viu que é igual a NI. Se eu suponho que H seja constante a uma distância R, eu ponho o H para fora, ele é colinear com L, portanto, vai ser integral de linha de dl é 2πr, portanto, H é igual a NI sobre 2πr. Eu preciso, para calcular o fluxo, determinar a relação entre B e H. E a relação entre B e H é bastante simples no vácuo, porque B é colinear com H e a relação de proporcionalidade é o μ0, que vale 4π vezes 10 a menos 7 nas unidades do MKS. Interessante esse número que mostra que eu preciso de um H muito grande para produzir um B muito pequenininho, né? Ou seja, o vácuo não é um bom local, nem o ar, que tem a mesma permeabilidade relativa, para produzir densidade de fluxo. Nos materiais ferromagnéticos essa relação é bastante mais complicada e nós vamos ver mais adiante. Mas, por enquanto, vamos supor que exista uma relação linear entre B e H, dada pela μ0 vezes μr, certo? Fazendo essa suposição, eu posso tentar calcular o fluxo nesse meu toroide, supondo ainda que eu tenha essa corrente circulando e que eu já calculei quanto que vale H a uma distância R. Observe um pouquinho que para obter B dado H, eu conhecendo a permeabilidade relativa, eu vou dizer que B é igual a μ0 μr vezes H, portanto eu sei quanto que vale B. Observe também que como H varia com R, e para calcular o fluxo eu preciso integrar B na área, eu preciso sair de R1 até R2 e fazer o B variar como H varia. Isso é bastante simples, né? B vai ser função de R para calcular o fluxo, que é a densidade de fluxo integrado em relação à área. A área ela é constante, tem uma largura W, eu integro em dr. Quando eu faço essa integração, a gente obtém que o fluxo é igual a μ0μr, a força magnetomotriz Ni vezes W sobre 2π, ln de R2 sobre R1. Agora eu posso ainda simplificar mais ainda essa solução, supondo o seguinte: naquele meu caminho eu calculo uma intensidade de campo média. Essa intensidade de campo média vai num comprimento médio. Por exemplo, esse comprimento médio é 2π R1 R2 sobre 2, ou seja, no raio médio do meu toroide. Se eu conheço esse comprimento, e eu suponho este H, um H médio, eu posso supor que eu tenho um B médio proporcional a este H, ou seja, μ0, μr, H médio, e esse B é constante na área. Se eu suponho, então, esse B constante na área, eu vou ter que o fluxo vai ser μ0, μr, vezes a área, que eu botei aqui com S, dividido por L, que multiplica NI. NI, né, esse produto, né, número de espiras vezes a corrente, a gente sempre chama de força magnetomotriz, ou seja, a origem do fluxo naquele meu toroide. Então, essa solução simplificada é bastante interessante porque relaciona esta força magnetomotriz com o fluxo através de uma constante que é função do material, ou seja, do seu comprimento médio, da sua área e da sua permeabilidade, ou sua característica intrínseca. Essa característica a gente chama de relutância do caminho magnético, ou seja, a dificuldade do caminho magnético em fazer passar fluxo, e aí o meu fluxo, que a gente viu no slide anterior, vai ser igual a força magnetomotriz dividido pela relutância. A gente já consegue perceber nessa nossa expressão uma forte correlação, uma forte analogia de um circuito magnético com um circuito elétrico, aonde φ seria a corrente, a força magnetomotriz seria a tensão e a relutância seria a resistência do meu caminho.
Veja só, eu consegui calcular então um fluxo médio que está passando na área desse meu toroide, e eu estou interessado em outra variável que a gente chama de fluxo concatenado, ou seja, quantas linhas de fluxo passam por essas N bobinas. Então a gente define, A gente define fluxo concatenado como sendo as linhas de fluxo multiplicado pelo número de espiras, e esse fluxo concatenado que a gente nota pela letra lambda define a lei de Ampère aonde eu quero chegar. Ou seja, a tensão gerada nos terminais de uma bobina é dada pela variação do fluxo concatenado com o tempo. Esse sinal negativo, ele diz que a tensão gerada tende a fazer com que o fluxo não varie na bobina, portanto, ela se opõe à variação do fluxo da bobina. E outra característica importante que a gente vê nessa equação é que não adianta produzir um fluxo na bobina. Eu preciso fazer com que ele varie no tempo, certo? Então, por isso que é sempre muito importante o movimento relativo entre as partes de um conversor eletromecânico de energia. Mas a gente viu nessa equação que, se eu conseguir fazer variar o fluxo concatenado de uma bobina em função do tempo, eu vou ter uma tensão gerada. Era isso que eu queria falar nessa primeira parte. Eu agradeço muito a atenção e até a próxima.